Todos. Hoje iremos falar a respeito da Revolução de 30. A Revolução de 30 é um tema extremamente polêmico, portanto, com certeza nós não iremos encerrar esse assunto numa aula só. Provavelmente nós teremos mais uma ou mais duas aulas. Primeiramente, é importante a gente definir o que vem a ser revolução. Quer dizer, no sentido marxista, revolução significa mudança de estruturas. Então, isso representa o que nessa história? Que a Revolução de 30 não foi uma revolução, porque não representou mudança de estrutura. Uma vez que as elites continuaram no poder, o proletariado emergente continuou sendo explorado, os camponeses continuaram sem terra, e a estrutura brasileira sofreu apenas algumas alterações. Eu gostaria de lembrar que existem dois autores que têm definições que eu considero corretas a respeito de processos como esse da chamada Revolução de 30. Leôncio Basbal, no seu livro Alienação e Humanismo, ele usa o conceito de adequação institucional, ou seja, nós tivemos alterações econômicas no Brasil e esse movimento chamado Revolução de 30 foi então uma adequação institucional às mudanças econômicas que o país atravessou. Florestan Fernandes, por outro lado, ele usa o conceito de transição conservadora, conceito esse que nós podemos estender para a chamada independência do Brasil, que manteve o latifúndio, a monocultura e a escravidão, para a proclamação da República, que manteve o latifúndio e a monocultura, certo? E para a Revolução de 30, que manteve o latifúndio e a dominação de uma classe sobre a outra. Vamos lembrar que a primeira tentativa de derrubada da chamada política café com leite foi efetuada pelo movimento tenentista, certo? Onde nós tivemos como episódios marcantes a revolta dos 18 do Forte Copacabana, a revolta de Isidoro Dias Lopes de São Paulo e a Coluna Prestes, né, que durou de 1925 a 1927. Em 1929, nós tivemos a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou, sobretudo, os exportadores de café, como foi o caso do Brasil, que exportava fundamentalmente o café para os Estados Unidos. E nessa oportunidade, 76% da economia brasileira ela era mantida pelo café. Ora, na medida em que o café teve a sua exportação afetada, extremamente diminuída, obviamente isso vai alterar o quadro político brasileiro, mesmo porque nessa época estava em ascensão uma classe média, uma emergente classe média, que desde a Primeira Guerra Mundial tentava participar da política dentro do Brasil. Pois bem, quem ajudou muito nesse processo, nesse movimento, que vai acabar derrubando com a chamada política café com leite, foi os próprios componentes dela. No caso, o presidente Washington Luiz, que se negou a cumprir o compromisso com Minas Gerais e, ao invés de indicar o candidato a presidente da República, o governador de Minas Gerais, no caso, presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, ele resolveu indicar o Júlio Prestes daqui de São Paulo. Então, ou seja, ao invés de ele fazer a política café com leite, ele fez a política café com café. Isso gerou, então, o quê? Uma dissidência em meio às oligarquias, sobretudo as oligarquias de Minas Gerais, que não aceitaram participar do processo de manter de novo São Paulo no poder, e aí, juntando-se com as oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul e da Paraíba, além do componente da classe média paulista através do Partido Democrático, e também junto aos tenentes que acharam que
era uma oportunidade de derrubar o processo, mesmo não tendo a luta armada, e o chamado Bloco Operário Camponês, certo? Então eles se juntaram e formaram a chamada Aliança Liberal, que teve como candidato a presidente da República Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e o João Pessoa, que era o presidente do estado da Paraíba. Muito bem, o processo eleitoral foi extremamente acirrado, porque nós vamos ter roubo dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado da situação quanto do lado da oposição, porque eles tinham o controle da chamada Comissão Verificadora dos Poderes, certo? E essa Comissão Verificadora de Poderes era ela que efetuava o processo eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas teve quase 100% dos votos, enquanto que em São Paulo, o Júlio Prestes teve quase 100% dos votos também, certo? Mas no frigir dos ovos acabou ganhando o candidato da situação, ou seja, ganhou o Júlio Prestes. A eleição foi então no dia 1º de março de 1930 e a tomada de posse seria no dia 15 de novembro de 1930, do mesmo ano. Portanto, uma defasagem grande, certo? Onde poderia ocorrer de tudo e vai efetivamente ocorrer. Na oportunidade, o grupo de tenentes procurou o Antônio Carlos pedindo uma ajuda militar para poder derrubar o governo, alegando que as eleições haviam sido fraudulentas e que a candidatura não havia sido eleita de forma regular. E o Antônio Carlos saiu-se com essa frase, que preferia 10 Júlio Prestes a uma revolução. Muito bem, os tenentes não desistiram, eles continuaram por baixo do pano se articulando, certo? E eles chegaram a ponto de procurar o Luiz Carlos Prestes para ver se ele liderava a revolução. Então o Luiz Carlos Prestes acaba dizendo que não iria participar do processo porque ele não aceitava participar de uma revolução anódina, ou seja, uma revolução insossa, sem cheiro, sem sentido. Muito bem, tudo caminhava para a normalidade, né? O Júlio Prestes já havia até feito uma viagem para os Estados Unidos, tirou foto em frente ao Capitólio, enfim, estava tudo preparado já para ele mudar para o Rio de Janeiro, quando lá no Nordeste, na Paraíba, por questões de política local e por uma questão que envolvia emoção, um caso passional, o João Pessoa acabou sendo assassinado. E vamos lembrar que o João Pessoa ele havia sido candidato a vice do lado do Getúlio Vargas. Muito bem, ele foi assassinado por Júlio Dantas por uma questão de política local, que não tinha nada a ver com a política nacional. Mas a oposição, sobretudo os tenentes, aproveitaram então esse momento para dizer que o governador da Paraíba, que o João Pessoa havia sido assassinado pelo governo, pela situação. E então eles começaram um movimento de mobilização que vai se estender de norte a sul do país. Eles vão passar as capitais litorâneas, trazendo o corpo do João Pessoa no esquife para poder movimentar a população, certo? Criar então um Estado revolucionário. Isso aí vai acabar ocorrendo no dia 3 de outubro de 1930, quando o Rio Grande do Sul se mobiliza sob a liderança de Getúlio Vargas e Góes Monteiro. Muito bem, esse processo ele vai começar no Nordeste também sob a liderança de Juarez Távora, certo? Então eles foram subindo e o outro grupo foi descendo. A finalidade era pegar o governo no Rio de Janeiro, cercar o governo em duas frentes para dividir as tropas federais e assim facilitaria o processo de revolução. Muito bem. E
por onde o Getúlio Vargas ia passando, ele ia conseguindo adesão, certo? Eles vieram de trem, certo? Inclusive, havia cavalos dentro dos vagões, entendeu? Porque os gaúchos diziam que eles iriam amarrar os seus cavalos no obelisco da rua Rio Branco, no Rio de Janeiro. Entende? Então, eles foram subindo, conseguiram o apoio de Santa Catarina, conseguiram o apoio do Paraná, que se esperava que o Paraná fosse defender o governo federal, conseguiram o apoio, e aí as tropas federais se concentraram na região de Tararé, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Então, cerca de 30 mil soldados das tropas federais, armados até os dentes, esperando cerca de 25 mil, 30 mil soldados rebeldes que vinham do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, vinha outro grupo lá, rebelde, descendo, liderado por Juarez Távora, na direção do Rio de Janeiro. Muito bem. O clima era para ser um clima de confronto feio, e pela primeira vez na história do Brasil, nós teríamos praticamente uma guerra civil, certo? Mas no dia 24 de outubro, uma junta militar do Rio de Janeiro, para evitar a guerra civil, acabou depondo Washington Luiz, certo? E eles pretendiam ficar no poder, não queriam de imediato entregar ao poder ao Getúlio Vargas. Mas como São Paulo havia aderido ao movimento, entendeu? Então eles acharam que o melhor seria entregar o comando para o Getúlio Vargas. E aí então, no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas e seus comandados chegam ao Rio de Janeiro, e ele então toma posse como presidente provisório, certo? E aí os gaúchos amarram os seus cavalos no obelisco da rua Rio Branco. Essa é uma foto simbólica do movimento. Muito bem. Então, Getúlio Vargas, ele vai assumir o governo, e uma das primeiras providências que ele vai tomar vai ser suspender a Constituição. Suspendendo a Constituição, ele também destitui os governadores, vai colocar no lugar dos governadores, sobretudo dos estados que foram oposição, eles vão colocar interventores. É o caso de São Paulo, que vai ter como interventor João Alberto Lins de Barros, certo? E vão então colocar interventores não só em estados, eles vão colocar nas capitais e cidades importantes, certo? Eu queria até lembrar aqui que existe um livro do Mário Palmeiras chamado Chapadão do Bugre, que é um livro que mostra como havia a atuação local dos interventores durante esse período do governo provisório de Vargas. Para se manter no poder, Vargas vai instituir algo novo na política brasileira. Ele não vai governar só para uma classe social. Ele vai fazer o chamado Estado de Compromisso, e esse Estado de Compromisso representa ele governar para todas as classes sociais. Entendeu? Então ele vai governar para as oligarquias, com isso ele vai queimar as sacas de café para poder valorizar o preço do produto, vai criar o Departamento Nacional do Café, que é um órgão encarregado de acompanhar a produção cafeeira, certo? Para a burguesia, ele vai criar tarifas alfandegárias protecionistas. Para as mulheres, ele vai dar o direito de voto. Para os trabalhadores, vai criar as leis trabalhistas. E para os setores militares, ele vai dar o cargo de interventor, certo? Então, com isso, ele cria o chamado Estado de Compromisso, que na realidade, seguindo os princípios do Florestan Fernandes, é uma transição conservadora.